Olá, meus amores, bom dia! Vamos dar início à nossa correção de Matemática 2, passada na terça-feira, dia 6/4 de 2021. Página 145 é a nossa primeira página, são duas páginas, então a gente vai começar na página 145. Primeira questão diz o seguinte: observe o menor ângulo formado pelos ponteiros de cada relógio. Então, a gente vai observar aqui, a gente tem o relógio 1, o relógio 2, o relógio 3 e o relógio 4. A gente vai observar cada ângulo do ponteiro do relógio para poder responder as perguntas, né? Aí ele diz o seguinte: em qual dos relógios podemos identificar um ângulo raso, agudo, reto ou obtuso? Então, a gente observar aqui o menor ângulo, né? É o ângulo 1, né? O maior ângulo é o ângulo 4. Então, vamos lá. O ângulo raso, ele mede exatamente 180 graus. Então, é um ângulo de meia volta. Então, aqui eu tenho os ponteiros formando aqui um ângulo raso, que é representado pela figura 4. Então, você coloca aqui o número 4 e V. Agudo. Agudo é aquele ângulo que mede maior que 0 graus e menor que 90 graus. Então, é representado aqui pelo relógio da imagem 1. Então, você coloca o 1 aqui no agudo. Reto. Reto é aquele ângulo que mede exatamente 90 graus, né? Formando aquele quadradinho com a bolinha no meio. Então, o ângulo que está formando aí um ângulo reto é a imagem 2. A gente escreve aí. E depois eu quero o ângulo obtuso, que ele é maior que 90 graus e menor que 180, que é formado pela imagem 3. Então, você escreve aí 3. Vamos para a questão 2. Qual dos ângulos indicados a seguir está mais próximo de 20 graus? Então, a gente vai analisar qual dessas opções aqui está mais próximo de 20 graus. Então, a opção correta é a segunda opção, 20 graus, 38 minutos e 41 segundos. Então, você marca essa opção aqui. Vamos para a questão 3. Observe a tira de papel, né? Que a gente tem a tira de papel, aí foi dobrada aqui, né? Ó. Aí, quando ela foi dobrada, foi dividido em dois ângulos. Um ângulo é 125 graus e o outro ângulo representado é X, né? Então, ele pede a medida do ângulo indicado aqui por X. Então, esse ângulo aqui todinho, ele é um ângulo de meia volta, um ângulo de 180 graus. Logo, a soma de X mais 125 graus tem que ser igual a 180, porque eles são suplementares. Então, a gente vai montar a equação e resolver. X mais 125 igual a 180. X é igual a 180 menos 25, X é igual a 55 graus. Então, o valor de X, você coloca aqui 55 graus. Vamos para a questão 4. Usando uma régua e um compasso, construa. Item A, um ângulo de medida de 120 graus e um ângulo de medida de 30 graus. Caso vocês não tenham a régua e o compasso em casa, vocês vão fazer a representação correta, tá? Só observando aqui a imagem. Vocês vão traçar, uma régua pelo menos vocês têm. Vocês vão traçar uma linha reta aqui na horizontal. E vão colocar no centro da reta o vértice O. E aqui na pontinha da reta, o vértice A. Depois, você vai dividir o ângulo em duas partes, de forma que forme um ângulo em que represente 120 graus e o outro, né, para completar o 180, 60 graus. Tá? Como vocês não têm aí, talvez não tenha, se vocês não tiverem o compasso para olhar para desenhar pelo compasso, e se vocês não tiverem também transferidor, então vocês vão usar mesmo a régua e o olhômetro para dividir em 120 graus e 60 graus. Aí você traça, né, a outra reta, coloca aqui o ponto B, representa o ângulo de 60 graus e representa o ângulo de 120 graus, mesmo no olhômetro, se vocês não tiverem os equipamentos necessários. Aí, no item B, a gente faz a mesma coisa, só que eu quero a medida de um ângulo de 30 graus. Traço uma reta na horizontal, coloco os pontos, os vértices B, O no centro e A mais na pontinha. Traço uma reta aqui, ó, marcando o ângulo reto, né, que é um ângulo de 90 graus. Desenha o ângulo de 90 graus.
Depois, você vai dividir em dois ângulos, um maior, né, que vai ser 60 graus, e o outro menor, que vai ser 30 graus, ó. Então, fez o ângulo de 30 graus, nomeou aqui como 60 graus, né, pode ser aqui dentro, e nomeou o outro aqui como 30 graus, ok? Vocês podem fazer a representação utilizando mesmo só o olhômetro, olhando aqui para a correção da imagem, tá? Agora, iremos corrigir a página 158, tá? Também passado terça-feira, dia 6/4/2021. Ele diz o seguinte: junte-se a um ou mais colegas e discuta como fariam para resolver o seguinte problema. No caso, vocês vão fazer sozinho, né? Vocês fizeram sozinho. Se necessário, represente a situação com um desenho. Em uma reunião de amigos, havia 7 pessoas. Então, se a gente considerar cada amigo sendo um lado de um polígono, né, relacionado ao conteúdo que a gente está estudando, então a gente teria, assim, um polígono de 7 lados, ok? Então, eu tenho aqui 7 pessoas: Ana, Beatriz, Carlos, Daniel, Érica, Fabiana e Gabriel. Cada amigo cumprimentou os demais com um abraço. É como que cada amigo, né, fosse um vértice. E você vai traçar diagonal para os demais vértices. Então, cada amigo vai dar um abraço em alguém. Então, cada vértice vai traçar-se para uma diagonal para os vértices possíveis. Quantos abraços foram dados? Considere que cada amigo abraçou todos os outros uma única vez. Então, primeiro a gente vai utilizar a fórmula de cálculo de diagonais, né? Que é D é igual a N menos 3 vezes N dividido por 2. Então, quem é o número? Quem é o N, né? É o número de lados do polígono. Então, são 7 pessoas, então são 7 lados, né? Então, o N é 7. Então, vai ficar 7 menos 3 vezes 7 dividido por 2. 7 menos 3, 4 vezes 7 dividido por 2. 4 vezes 7, 28, dividido por 2, 14. Então, eu vou traçar 14 diagonais. Só que ele ainda diz lá embaixo, né, quando ele termina a questão, que eu vou considerar que um amigo abraçou todos os outros de uma única vez. Então, eu vou acrescentar mais. Se um amigo vai abraçar todos os outros de uma única vez, vai ter mais 7 abraços. Então, vai ficar 14 mais 7, que é igual a 21. Então, foram ao todos 21 abraços, ok? Vamos para a questão 6. Sabendo que em certo polígono convexo partem no máximo 15 diagonais. Então, aqui eu tenho um número de diagonais, tá? Que é o D. De cada vértice, qual é o número total de diagonais desse polígono? E qual é o número de vértices? Então, aqui eu tenho 15 diagonais partindo de um único vértice. E eu quero saber o total de diagonais desse polígono. E qual é o número de vértices, ok? Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai utilizar essa formulazinha aqui pequena, que é para mim encontrar o número de diagonais que partem de um único vértice, que é D igual a N menos 3. Eu tenho que as diagonais que partem de um único vértice são 15, então eu vou substituir no D. D igual a 15, e eu quero descobrir o N, igual a N menos 3, que é o número de vértices. Então, N vai ser igual a 15 mais 3, N vai ser igual a 18. Então, o número de vértices é igual a 18, né? E agora eu quero descobrir o número de diagonais totais. Então, eu já sei quem é o N, então, eu vou substituir na formulazinha maior, né? D é igual a N menos 3 vezes N dividido por 2. D é igual a N, que é 18, menos 3, vezes 18 dividido por 2. 18 menos 3 é 15, vezes, né, o 18 dividido por 2. 15 vezes 18, 270, dividido por 2, 135. Então, eu tenho 18 vértices, tá? E 135 diagonais totais nesse polígono. Vamos para a questão 7. Cada item a seguir sugere um polígono. Então, item 1 nós temos polígono de 5, aqui um polígono de 8 e aqui um polígono de 6 lados. Então, classifique cada polígono sugerido quanto ao número de lados. Então, a gente vai escrever o nome deles de acordo com o número de lados. 1 é 5 lados, então eu chamo ele de pentágono. O 2 são 8 lados, eu chamo de octógono. O 3 é um de 6 lados, então eu chamo de hexágono. Vamos para o item B.
em cada polígono sugerido, quantas diagonais partem de um único vértice. Então, eu vou usar a formulazinha pequena, porque é de um único vértice. D é igual a N menos 3. Então, o primeiro é 5 lados, então vai ficar 5 menos 3, que é igual a 2. Então, 2 diagonais. O segundo são os 8 lados, então vai ficar 8 menos 3, que é igual a 5. Então, são 5 diagonais. O terceiro são 6 lados, vai ficar 6 menos 3, que dá 3 diagonais. No item C, ele pega as diagonais totais que cada um dos polígonos sugeridos tem. Então, a gente vai utilizar essa formulazinha aqui, cálculo das diagonais, maiorzinha. D é igual a N menos 3 vezes N dividido por 2. Primeiro tem 5 lados, então vai ficar 5 menos 3 vezes 5 dividido por 2. Resolve o primeiro parênteses, 5 menos 3, 2. 2 vezes 5, 10, dividido por 2, 5. Então, 5 diagonais. O 2 é 8 lados, então vai ficar 8 menos 3 dividido por 2 vezes o 8 aqui, né? Então, vai ficar 8 menos 3, 5. 5 vezes 8, 40, dividido por 2, 20. Então, 20 diagonais. No item 3, são 6 lados, então vai ficar 6 menos 3 vezes 6, dividido por 2. 6 menos 3 é 3, 3 vezes 6, 18, dividido por 2, 9. Então, fica 9 diagonais. Então, assim, a gente finaliza a nossa correção de hoje.